naturalmente que a minha primeira palavra é de enorme solidariedade para aquilo que se passa no Grupo Global e para todos aqueles que trabalham no conjunto de órgãos, mas também de perplexidade para aquilo que conhecemos sobre o que se vai passando nessa entidade. Devo dizer que, apesar de tudo, olho com algum otimismo para o debate que ocorreu por estes dias, quer na Comissão, quer hoje no plenário, que terá, pelo menos, produzido 3 efeitos. Bom, o primeiro é uma consciencialização aguda de que a informação é um bem público. E sendo a informação um bem público, isso releva também a importância que os jornalistas e o jornalismo têm para produzir informação como bem público, com mecanismos de intermediação, que é mesmo um valor inalienável e inegociável das democracias liberais. Em segundo lugar, a consciencialização da dimensão dos problemas estruturais que enfrenta a comunicação social e não apenas o Grupo Global. E apesar de tudo, e julgo que posso testemunhar isso do longo debate que tivemos ontem na Comissão, algum consenso em torno de soluções que podem ser implementadas para responder efetivamente aos problemas que a comunicação social enfrenta. Mas há uma coisa que nós também temos de ter consciência, que é da divisão de responsabilidades nesta matéria. A comunicação social é uma atividade económica distinta de outras e devemos ser absolutamente rigorosos naquilo que é a responsabilidade das entidades reguladoras, aquilo que é a responsabilidade das autoridades para o trabalho e aquilo que é a responsabilidade das instituições que têm a tutela da comunicação social. E nessa perspectiva, julgo que aquilo que precisamos é de respostas, por um lado, preservem esta divisão de responsabilidades, mas que trabalhem quer do lado da oferta, quer do lado da procura. Não bastará, e acho que o diagnóstico é claro sobre isso, não bastará termos pequenos incentivos do lado da procura, alguns deles, aliás, que podem produzir efeitos perversos. Precisamos mesmo de olhar para aquilo que podemos fazer do lado da oferta. E sobre isso, da mesma forma que ontem fui claro, dizendo que não devemos ter nenhum tipo de resposta dirigida especificamente a problemas particulares de um determinado grupo, devemos procurar soluções transversais que respondam aos problemas de fundo da comunicação social. Seria, por um lado, uma forma de enviesar a concorrência, prejudicando objetivamente os grupos de comunicação social, que também eles com dificuldades, mas cumprem as suas responsabilidades e as responsabilidades perante aqueles que trabalham nesses órgãos de comunicação social, e por outro continuar a trabalhar naquilo que são os mecanismos e os incentivos e os sistemas de incentivos do ponto de vista das políticas. Neste ano e meio fizemos bastantes coisas. O senhor deputado Alexandre Poço já ontem teve a oportunidade de colocar algumas perguntas, mas devo-lhe dizer que, por um lado, desde 2015 que não eram aumentados os incentivos à comunicação social regional e local, coisa que aconteceu em 23. Por outro, não leu o Orçamento de Estado para o ano que vem, porque, na verdade, o sistema de incentivos já está em revisão no Orçamento de Estado. Segundo, muito importante, na reprogramação do PRR, introduzimos 10 milhões de euros para apoiar a digitalização dos arquivos dos canais de televisão generalistas. Isto não é coisa pouca, porque é uma forma de preservar a memória e de disponibilizar publicamente aquilo que são os acervos das televisões. Depois, começou neste momento em funcionamento e vai apresentar o seu plano de ação ainda no mês de fevereiro, era o que estava planeado, finalmente o plano de literacia mediática. Optámos por incorporar esse plano no quadro do Plano Nacional da Leitura, porque há também um lado da procura que precisamos trabalhar, que é a forma como os conteúdos são lidos. Aliás, essa necessidade é cada vez maior. E já dei ontem nota pública, já tive a oportunidade de explicar, trabalhámos no sentido que isso estivesse em vigor já a partir de janeiro, na gratuitidade do serviço da Lusa para todos os órgãos de comunicação social. Isto é muito importante porque corresponde precisamente a um apoio do lado da oferta transversal, simples e com impacto em todos os órgãos de comunicação social. É verdade que os órgãos de comunicação social regionais e locais, o custo do serviço da Lusa é muito significativo na sua estrutura de custos e, portanto, isto tem um impacto ainda mais significativo. Só para ter noção, neste momento há 150 órgãos de comunicação social que subscrevem o serviço da Lusa. Com a gratuitidade, não apenas estes 150 deixariam de pagar aquilo que pagam à Lusa, como podemos alargar muito o âmbito deste serviço.
A nossa estimativa é que pelo menos mais 600 órgãos de comunicação social possam ter acesso a um serviço que neste momento não têm, porque não têm capacidade de suportar os custos, ao mesmo tempo que todos aqueles que já subscrevem podem passar a ter mais conteúdos do que aqueles que têm. Isto é verdade para as comunidades, para os órgãos de comunicação social das comunidades, para a comunicação social regional local e para os órgãos de comunicação social nacionais. E, portanto, eu acho que saiu daqui um importante consenso em torno desta matéria. Estou confiante, o Governo neste momento está limitado naquilo que pode fazer e nos atos que pode praticar, mas estou confiante que logo a seguir às eleições o próximo Governo tratará de confirmar aquilo que deixámos preparado, que é a gratuitidade do serviço da Lusa. Acho que isto é uma medida transversal, simples e eficaz e eficiente do lado da oferta. Finalmente, tínhamos também planeado, e portanto é fácil de concretizar já o próximo Governo, a criação de bolsas de investigação jornalística, precisamente para apoiar o jornalismo de investigação, à imagem de outros concursos em que há neutralidade daquilo que são as decisões do júri e, portanto, total autonomia daquilo que pode ser feito pela comunicação social. Para o fim... O Sr. Ministro tem de concluir. Concluo rapidamente. Temos de ter atenção que precisamos de discutir as soluções, mas as soluções para as intervenções públicas na comunicação social devem ter sempre 4 princípios norteadores. Por um lado, a garantia do pluralismo, por outro lado, a garantia da diversidade, por outro, não menos importante, a garantia da transparência e também a garantia da sustentabilidade económica e financeira da comunicação social. Muito obrigado.